Beleza. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores deputados. Não é segredo para mim que a população brasileira vive um momento de grande insatisfação e desejo de mudanças. As pesquisas de opinião têm refletido isso. A falta de honestidade de muitos que ocupam cargos públicos tem gerado indignação e uma descrença muito grande na política. Fora isso, a cada dia vai ficando mais evidente que as obras da Copa do Mundo, da FIFA, vão custar muito mais caro do que havia sido anunciado inicialmente. Vão envolver muito mais recursos públicos e trarão muito menos benefício do que foi propagandeado, além de serem, em muitos casos, entregues com atraso. Segundo o levantamento feito pela UOL Sport, o financiamento das obras da Copa aumentou em média em 30% e o endividamento de 8 cidades-sede. O Rio de Janeiro, que já tem uma dívida de ordem de 7 bilhões de reais, segundo a Secretaria de Fazenda do município, recebeu da União nada menos que 1 bilhão 200 milhões de reais. É a cidade que recebeu a maior quantidade de recursos federais para o Mundial. Como será que conseguiremos pagar essa dívida? De onde vai sair esse dinheiro? Será que vai ser da saúde, da educação, dos serviços essenciais para a população? Mas a Copa não vai custar caro apenas em termos financeiros. Ela já está custando muito sofrimento a centenas de brasileiros nas cidades-sede dos Jogos. Que brasileiros são esses? São os mesmos de sempre, que sempre foram massacrados, os mais pobres, os mais escuros, os que têm acesso mais precário ao mercado de trabalho, os que são mais discriminados pelos homens de toga e que são mais destratados, mais humilhados pela polícia. São esses que estão sofrendo com remoções a toque de caixa e sendo tratados como bandidos, até que prove o contrário. Por tudo isso, é compreensível que, embora o povo brasileiro adore futebol e tenha muito orgulho da seleção, cada vez mais gente tenha sentimento contraditório em relação ao Mundial, que começa agora em junho. A gente não sabe mais se a realização desse evento no Brasil é um horror ou uma maravilha, mas a insatisfação do brasileiro não diz respeito apenas aos preparativos para a festa da FIFA. Senhor presidente, um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, comparando os 30 países com maior carga tributária em relação ao PIB, verificou que o Brasil é aquele onde é menor o retorno dos impostos para a população, na forma de serviço de qualidade. Ficamos atrás da nossa vizinha Argentina e bem atrás do Uruguai. Isso é parte da insatisfação que tem levado as pessoas à rua para protestar. Queremos serviço de qualidade e queremos respeito ao nosso dinheiro. Em poucos lugares do Brasil, no entanto, a insatisfação é tão grande quanto no meu estado. Nós acabamos de viver, no Rio de Janeiro, o apagar das luzes do governo Cabral e, na verdade, parece que as luzes já se apagaram faz tempo. O ex-governador deixou com certeza a sua marca no nosso estado. Sua gestão foi inesquecível. Inesquecível, senhor presidente, pelos piores motivos. A rejeição ao governo de Cabral hoje é tamanha que, segundo dizem, ele resolveu continuar cuidando dos seus negócios, só que agora fora da vida pública. A situação do governador candidato Pezão não é melhor. Segundo as pesquisas, ele não alcançou nem 10% da intenção de voto e tem 50% de rejeição. 50%. Por que a população do Rio de Janeiro está tão insatisfeita com os políticos mais conhecidos do Estado? Realmente essa é uma grande pergunta. Talvez a gente comece a encontrar a resposta para essas perguntas se olhar, por exemplo, para a situação deprimente da saúde pública. Faltam muitos leitos nos hospitais conveniados pelo SUS no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal está em cima e ajuizou recentemente uma ação civil pública cobrando medidas contra a precariedade para a prestação de serviço e o fechamento de leitos dos hospitais federais do Estado, por falta de pessoal. É triste a notícia da suspensão de transplante no Hospital Federal de Bom Sucesso. É lamentável o Hospital dos Servidores do Estado, que foi uma referência, ter hoje 40% dos seus leitos desativados devido à falta de médicos e enfermeiros. Além disso, eu nem sei o que dizer sobre a situação das APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e do Instituto Pestalozzi. É um quadro preocupante. No Rio de Janeiro, são dezenas de instituições que aguardam os repasses de recursos da FIA,
Fundação para a Infância e Adolescência. Esse é o principal convênio que mantém essas instituições. Sem esses recursos, elas podem fechar as portas a qualquer momento. Isso não pode acontecer de forma alguma. Por isso, espero que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado honre com os compromissos assumidos. E as obras de mobilidade urbana, que seria um dos grandes legados da Copa? Elas estão deixando a desejar no Rio, em Cuiabá, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e aqui na capital federal. Do total de 12,4 bilhões de reais que deveriam ser aplicados nesses empreendimentos, de acordo com a matriz de responsabilidade da Copa do Mundo, só 2,7 bilhões estão contratados e apenas 698 milhões foram realmente executados. Para a população do Rio, foi prometida a Transcarioca, um corredor de ônibus de 39 quilômetros de extensão que deverá cortar a cidade da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, até o Aeroporto Internacional do Galeão, Tom Jobim. Pela previsão inicial anunciada pelo governo federal, a obra seria concluída em maio do ano passado. Maio do ano passado, senhor presidente. Vi outro dia o prefeito Eduardo Paz prometer que a obra seria concluída no mês que vem, antes, quem sabe, da bola começar a rolar. O prefeito também prometeu ao Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência tornar acessíveis cerca de 2.000 edifícios de propriedade municipal. E ele se comprometeu a exigir o cumprimento do seu decreto número 31.867 de 2010, que exige acessibilidade para a concessão de alvarás nos estabelecimentos privados do uso coletivo na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver se as promessas se tornarão realidade. Com certeza iremos cobrar. Aliás, senhor presidente, eu mencionei há pouco aqui o Aeroporto Internacional do Galeão. Sua reforma começou em 2008, ou seja, há 6 anos, e ainda não foi concluída. A Infraero admitiu recentemente que ela não será concluída até o Mundial. Como todos sabem, o Rio de Janeiro receberá 7 jogos da Copa, inclusive a grande final. A estimativa é que cerca de 1 milhão de estrangeiros chegam ao Brasil pelo Galeão. Tomara que, apesar dos pesares, apesar de tudo que estamos vendo e apesar de, sobretudo, que não estamos vendo, as coisas terminem dando razoavelmente certo. Que Deus nos ilumine. Tomara que o Rio de Janeiro passe a ter 2 aeroportos modernos e eficientes, até porque as obras não vão sair baratas. A reforma do Galeão e a do Santos Dumont vai custar nada menos que 781 milhões de reais. São muitos problemas, como todos podem ver. Falei da situação precária da saúde, da falta de mobilidade urbana, da falta de acessibilidade, mas com certeza um dos problemas que mais afetam a população do Estado, que mais revoltam e chocam todos nós, é o problema da saúde pública, da segurança pública, desculpa. A gente achava que a situação melhoraria com as UPPs, mas não foi isso que aconteceu. O Rio de Janeiro vive um momento muito delicado e a impressão é que os conflitos têm se intensificado, os abusos têm se tornado mais frequentes por conta da proximidade dos grandes eventos. E quem mais sofre com essa situação? São os mesmos de sempre, como eu já disse. No mês passado, vimos a maneira absolutamente brutal e covarde como foi com a Cláudia Silva Ferreira, mãe de 4 filhos, foi assassinada por policiais em ação no Morro da Congonha, no bairro de Madureira. Ela foi alvejada no peito e na cabeça, sem chance de defesa, e em seguida jogada de qualquer jeito, ainda viva, no porta-malas de um camburão, aquela parte conhecida popularmente como gaiola ou chiqueirinho. Para piorar, como o cenografista amador registrou, e ainda bem que registrou, no caminho para o hospital a mala se abriu, Cláudia ficou presa ao carro pela porta e teve parte do corpo dilacerada ao ser arrastada pelo asfalto. Evidentemente, ela chegou já sem vida ao Hospital Carlos Chagas. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro fez acordo com o governo do Estado para pagamento de indenização por danos morais e materiais para o viúvo e os 4 filhos de Cláudia. Os assassinos estão presos em Bangu e espero que nunca mais vistam esta farda. É o mínimo que poderia ser feito, mas com certeza nada disso repara a perda da vida ou diminui o sofrimento de uma família. Mais recentemente, Jefferson Rodrigues da Silva, de 18 anos, foi assassinado por membros das forças de ocupação do Complexo da Maré. Jefferson trabalhava no Lava Jato, morava com a namorada e não tinha filhos. A família, muito pobre, teve que se cotizar para pagar o enterro. Os pais de Jefferson viviam na Bahia e não foram ao Rio de Janeiro para se despedir do filho, talvez por falta de condição
condições financeiras, ou talvez por medo. No Rio de Janeiro de hoje, muita gente de bem, trabalhadora, vive com medo não só dos bandidos propriamente dito, mas também dos agentes do Estado que deveriam garantir a tranquilidade e a segurança de todos. Que o digam as famílias humilhadas na desocupação da favela da Oi, do Telerge, um terreno da União Privada e abandonado por décadas. Isso numa cidade que nunca teve uma verdadeira política habitacional. A presidente Dilma chegou a anunciar em 2012 que ali seria erguida 2.240 casas, mas nada disso foi feito, lamentavelmente, até o momento. Essas pessoas tratadas como bicho, enxotadas de suas casas, estiveram acampadas em frente à prefeitura, resistindo e exigindo uma solução. Agora muitas delas estão na frente da Catedral Metropolitana sob a vigilância da Polícia Militar. Elas não estão pedindo favor, não estão reivindicando privilégio. A Constituição estabelece que a propriedade deve atender à sua função social. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como podem ver, existem muitos motivos para estarmos insatisfeitos com a situação do Rio de Janeiro. É claro que a maioria está descontente com esse estado de coisas. Eu não sou de forma alguma contra a Copa do Mundo, como alguns pensam, mas lamento que a gente tenha perdido essa oportunidade de tornar o nosso país um lugar melhor para viver, com mais mobilidade, mais acessibilidade, mais segurança e principalmente com mais dignidade e respeito pelas pessoas. Deputado, uma parte, por favor. Vossa Excelência, me concede uma parte? Também. Deputado Romário, eu quero saudar Vossa Excelência, porque não são só minhas as palavras, mas dos seus pares, e até lá do meu estado de Santa Catarina, que sempre lhe admirou nos gramados, mas hoje se reconhece que Vossa Excelência é um parlamentar ativo, é um parlamentar trabalhador, que superou as expectativas. Quero dizer, sem nenhuma pretensão de jogar confete de forma nenhuma. O senhor hoje é reconhecido como um parlamentar atuante, que defende causas importantes. E hoje o senhor vem aqui no seu discurso provar que o senhor não se esqueceu daqueles que lhe deram o voto, daqueles que confiaram no senhor, daquela legião de brasileiros que são hoje seus pares do Rio de Janeiro desassistidos, os mais humildes, os que estão passando por dificuldade. Vossa Excelência, que foi privilegiada pela natureza e que através do futebol fez seu nome e propiciou, pelo seu trabalho lá no campo, chegar a essa casa, tem agora essa responsabilidade de devolver àquela gente tão necessitada do Rio de Janeiro o melhor possível. Nós todos aqui podemos fazer muito. Eu creio no nosso país, como o senhor crê no nosso país. Nós podemos fazer. Nós temos que mudar a situação, deputado Romário. Nós não podemos nos conformar e nos sentirmos impotentes, como muitos dizem. Nós não podemos fazer nada. Podemos sim. Principalmente nós que estamos aqui, devemos àquela gente que precisa, e o senhor está mostrando isso hoje. Parabéns, deputado Romário. Muito obrigado. Membros aos apartantes, para ser breve, conservar o tempo do deputado Romário. Não, com certeza. Romário, você, como grande craque, sabe do papel nefasto dos cartolas. Os jogadores fazem a glória do futebol e os cartolas representam a desgraça do futebol. E nós tivemos aqui, nesse processo de preparação à Copa do Mundo, infelizmente, muita atividade de cartola, muita obra desnecessária, como, por exemplo, estádios que depois da Copa nunca mais vão servir para grandes coisas, estão acima da capacidade das cidades onde se encontram, obras superfaturadas, obras desnecessárias, atrasos, desperdícios imensos, a ponto de fazer com que uma parte da população, que normalmente deveria estar absolutamente encantada com a perspectiva, e eu me incluo nela, eu nasci no ano da Copa de 1950,
E durante anos e anos o meu sonho foi ver de novo a Copa no Brasil. Na época eu não vi, foi antes de eu nascer que aconteceu, alguns meses antes. E, no entanto, estou perplexo, estou preocupado, estou triste em relação, primeiro, ao fato de uma coisa tão importante para o povo brasileiro ter sido usada de uma forma tão torpe por parte desses cartolas da política brasileira. E, em segundo lugar, o fato de sentir que aquele entusiasmo, que aquela alegria, que aquela carga de afetividade que a população tem em relação à Copa do Mundo foi de alguma forma comprometida. É só olhar as pesquisas e a gente vê um número absolutamente surpreendente de brasileiros se posicionando de forma desconfiada em relação à Copa do Mundo. Penso que isso é lamentável e gostaria de me congratular com o espírito de Vossa Excelência, que desde o primeiro momento tem colocado o dedo na ferida com muita competência e com muita propriedade. Obrigado, deputado. Romário, só para... Por favor. Nós do PSB temos orgulho da sua presença no nosso partido, dizer que você não é um craque só nos campos de futebol, está sendo um craque como deputado, suas lutas são muito importantes para a nação, as lutas pelos deficientes, lutas pelas doenças raras, a sua luta aqui é um exemplo para o Brasil. Então, parabéns, Romário. Eu que estou com uma comitiva aqui de CFCs que vieram te ver também, um grande abraço, o pessoal dos CFCs do Rio Grande do Sul, que estão aqui te prestigiando. Parabéns, Romário. Muito obrigado. Você permite, deputado Romário? Vossa Excelência já esteve 2 ou 3 vezes no estado do Ceará, já conhece lá a Arena Castelão e sabe que, em tempo hábil, o governo do estado do Ceará procurou cumprir esse dever para que as competições que ali se realizassem atendessem ao espírito desse grande acontecimento que é a Copa do Mundo, que vai se realizar esse ano no Brasil. Vossa Excelência lá esteve e pode oferecer o seu testemunho de que realmente nós cumprimos o nosso dever com a responsabilidade de dotar o estado do Ceará de um estádio que tivesse condições de realizar esse grande acontecimento que é a Copa do Mundo. Deputado Romário, Vossa Excelência, lamentavelmente, faz um discurso hoje de senador da República, deve estar treinando já. Eu lamento, é bom para o Rio de Janeiro que Vossa Excelência vá para o Senado, mas é ruim aqui para essa casa, que essa casa vai perder o talento que Vossa Excelência emprestou nessa casa. Vossa Excelência tem feito um mandato competente, defendendo causas importantes, e em relação à questão do conteúdo da Copa do Mundo, da forma como foi construído os estádios e todo o ambiente em torno do estádio, Vossa Excelência tem sido um crítico competente. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, não por esse pronunciamento, mas pelo mandato que Vossa Excelência tem realizado nessa casa e pela forma decente que Vossa Excelência tem feito política. É importante para o país que cada dia pessoas que pensam como Vossa Excelência venham para esse parlamento. Parabéns, é bom para o Rio de Janeiro e bom para o Brasil ter Vossa Excelência como parlamentar. Muito obrigado, deputado Silvio Costa. Deputado Edinho. Agradeço aí a parte. Talvez este deputado que vos fala teve a oportunidade de conhecê-lo melhor entre os 513 deputados, porque estamos juntos na Comissão de Esportes desde o início deste mandato. Já viajamos juntos em várias capitais, vários estados. Recentemente, Vossa Excelência atendeu o nosso convite, foi até Laguna, onde participou da Copa Torcedor, num partido de futebol beneficente àquelas pessoas tão necessitadas da PAI. Vossa Excelência tem demonstrado aqui assiduidade, se fazendo presente, pelo menos aquelas comissões que eu participo, que Vossa Excelência também participa. Eu não poderia aqui deixar, embora não temos aqui o direito de usar o tempo de Vossa Excelência, mas dizer da alegria e do privilégio que nós temos de conviver com Vossa Excelência. E aqui, se Vossa Excelência for um craque no futebol, todos reconhecem, aqui não está sendo diferente. Já no primeiro mandato, sobressaindo e realmente honrando com dignidade o voto que Vossa Excelência recebeu do nosso grande e querido Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Presidente, já estou finalizando. Antes de mais nada, agradecer a todos os deputados aqui que fizeram a parte.
Me sinto feliz e honrado em saber que o meu trabalho aqui nessa casa tem sido reconhecido pelos companheiros que realmente são deputados que estão honrando os seus mandatos. E para finalizar, eu me gostaria de colocar à disposição da população do meu estado para que junto possamos virar uma página e construir um novo momento como o Rio de Janeiro realmente merece. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente. Eu também, independente da discordância, sejam divulgados no meio da comunicação dessa casa. Muito obrigado.